termometria agora, ela vai ser, né, a parte da termologia responsável em estudar essas medidas, né, essas trocas de calor, tá? Então, lembrando o que é calor, né? Calor é a energia térmica em trânsito que flui sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura espontaneamente. Lembre sempre disso, né? De maneira espontânea, isso vai fluir, né? Mas ele pode no sentido contrário, mas não de maneira espontânea. Então, falando agora de trocas de calor, né, dessas quantidades de calor que são trocadas, você observa o seguinte, né, que a quantidade de calor, né, que o corpo de maior temperatura, que nesse caso aí, esse corpo vermelho, ele perdeu, né, ou ele cedeu, foi a mesma quantidade que o outro corpo ele ganhou. Né? Então você observa ainda mais o seguinte, que esse corpo aqui, o corpo que cedeu essa quantidade de calor, ela teve uma variação de temperatura negativa, né? Te diz que ele esfriou, né? Resfriou. Já esse corpo que recebeu essa quantidade de calor, né? Ele teve uma variação de temperatura, nesse caso aqui, tá? Nesse caso específico, positiva, né? Para esse caso aí que a gente está vendo. Então, tu olha o seguinte, dá para a gente falar algo mais. Tu observa que a quantidade de calor que esse corpo aqui ele cedeu, né? Ele cedeu, será, né? A mesma quantidade de calor que esse corpo ele recebeu aqui, né? Essas quantidades em módulo aí, né? Elas vão ser iguais, né? Nesse sistema inicial aqui que a gente está começando a falar dessas trocas de calor introduzindo, tá? Mudança de estado. Então note o seguinte, né, que você tem aí o estado sólido, o líquido e o gasoso. Você observa aí em cima, né, nessa curva vermelha, né, então é a curva que absorve calor. Então se ele absorve calor, para eu passar de um estado para outro, ele tem que receber uma certa quantidade de calor. Então ele vai receber uma certa quantidade de calor para ele passar do estado sólido para o estado líquido. E, consequentemente, esse estado líquido, para passar para o estado gasoso, ele também irá receber uma certa quantidade de calor, né, para isto ocorrer. Isso é muito importante dizer, tá? No processo contrário, você nota o seguinte, você nota que o corpo ele vai ceder, né, uma certa quantidade de calor para o meio, ele cede uma certa quantidade de calor para ele passar, por exemplo, do estado gasoso para o estado líquido, e esse também vai ceder uma certa quantidade de calor para passar do líquido para o sólido. Tá? É muito importante que essa quantidade de calor que esse corpo aqui ele recebeu, né, esse corpo aqui sólido recebeu para passar para o corpo líquido, né, para passar para o estado líquido, será a mesma quantidade de calor que esse corpo líquido vai ceder para voltar para o estado sólido. Isso que vale para qualquer um, né? Isso é o mesmo que eu falar que você tem uma distância, né, de um ponto A até um ponto B, né, uma distância em módulo, né, uma distância de 2 metros, vamos dizer assim, né, para ficar melhor simbolizada. Então, se você andou para sair do corpo A para o corpo B 2 metros, para sair do corpo B, para voltar para o corpo A, você também vai gastar, né, esse mesmo valor, só que no sentido contrário. E a gente vai começar a ver essas trocas de calor, né, essas quantidades de calor e os sinais delas. Né? Se em vez de A, né, fosse o corpo no estado sólido e o B no estado líquido, por exemplo, ele receberia uma certa quantidade, né, de calor,
para passar, né, de sólido para o líquido, e ele teria que perder essa mesma quantidade de calor para passar do líquido para o sólido. Então tu começa a ver essas trocas de calor aí. A gente fala ainda mais, né, que esse sistema que absorve, né, esse sentido aí é da endotérmica, porque ele vai absorver calor para fazer essa mudança, e esse de verde aí, né, ele libera calor, a gente fala da exotérmica, porque ele libera para ocorrer essa mudança aí de estado, tá? Então, você tem aqui os dois tipos de calores quando você recebe uma certa quantidade de calor. Você tem o que a gente chama de calor sensível e o calor latente. O calor sensível, né, é o calor que, cedido a um corpo recebido, né, deste produz o que? Mudança na temperatura desse corpo. Então, tu tem aqui uma mudança de temperatura no calor sensível. Já no calor latente, né, é calor que, cedido a um corpo ou retirado deste corpo, produz uma mudança no estado de agregação da matéria. Então, observe o seguinte: quando você falar de calor sensível, você está falando de variação, mudança de temperatura. Quando você falou calor latente, você, né, está falando mudança de estado ou fase de agregação. Tá? Vou colocar aqui estado, tá bom? Estado de agregação, ou seja, de sólido, líquido e gasoso. Uma outra coisa interessante é o seguinte, que para substâncias puras, a gente vai ver mais na frente de maneira mais eficaz, é o seguinte, no calor sensível, tu tem a variação de temperatura, mas não tem mudança de estado. O calor latente, tu tem mudança de estado, mas não tem variação de temperatura, tá? Bora lá.